Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um vídeo da série Por Onde Anda. E nesse episódio de hoje a gente vai conversar com o Dr. Rubens Luiz Folchini Fernandes. Rubens, deixa eu colocar você aqui na tela. Aí. Oh, tudo bem? Muito obrigado por ter topado essa entrevista. O Dr. Rubens, ele é médico formado pela Escola Paulista de Medicina, psiquiatra, fez a residência de psiquiatria no departamento de psiquiatria da escola, onde também fez o mestrado, com um tema bem bacana, né, Rubens? A escolha da psiquiatria pelos alunos de medicina, né? O que está envolvido nessa escolha. E o Rubens agora ele é o coordenador de saúde emocional do Hospital de Transplantes, o Hospital Brigadeiro, e ele é também coordenador do teleapoio emocional da SPDM. O Dr. Rubens é um cara que eu admiro desde 2007, 2008, quando a gente iniciou a residência junto, e depois, no ano seguinte, quando a gente passou muitos momentos ali na enfermaria, nos estágios que rodamos juntos. E você, Rubens, é daqueles caras que sempre tem algo inovador para falar. É alguém que consegue pensar realmente a psiquiatria de uma maneira original, não imitando códigos ou literatura, mas alguém muito original e muito inteligente e brilhante, né? Brilhante, com muito sucesso. Foi durante muitos anos supervisor da interconsulta, né? Do estágio de interconsulta, e sempre com um olhar para a saúde das equipes, né? Ali como carregando o bastião aí do professor Luiz Antônio Nogueira Martins. Então, grande mestre, né? Então você é um cara muito especial, Rubens. É um orgulho ter você como amigo e como parceiro do departamento. Enfim, e a ideia dessa série de vídeos é a gente apresentar um pouco a sua história, a sua carreira, e no sentido de dar exemplo para os nossos jovens talentos, para os psiquiatras, para os residentes multi, para os alunos de pós-graduação, para os alunos da graduação, para que eles tenham esse exemplo aí de carreiras de sucesso. E aí a primeira pergunta que eu queria fazer para você é assim, como é que tudo começou para você? Como é que foi a chegada aí na medicina, na psiquiatria? Me conta como é que isso começou. Ô, Elson, é uma honra estar conversando aqui com você, né, nesse canal aí que vocês lá no departamento criaram. Você está capitaneando essa ideia brilhante, né, de encontrar gente, né, que está aí circulando pelo mundo, pelo planeta aí depois de ter saído desse útero, né, que foi grande útero, que foi o departamento. A gente sempre mantém, né, uma ligação muito forte, uma casa muito querida. Quando tudo começou, Nelson, foi ali em 1998, quando eu decidi fazer medicina, né? Eu decidi fazer medicina. Eu tenho um tio muito querido que era médico, pediatra no interior. A gente acabou ali, eu e meus primos acabamos optando, porque ele tinha uma carreira muito bonita, era muito bonito de ver ele trabalhar. Aqueles médicos vinculares, que o telefone tocava em casa de noite, ele ia atender o telefone, e eu, criança, acompanhei ali, ia dormir lá na casa dos meus primos, e via meu tio saindo de madrugada para atender. Ele era referência na cidade, uma cidade pequena, de aproximadamente 10 mil habitantes, no interior de São Paulo. Então, ali eu comecei a ter um contato com uma pessoa, né, que tinha essa natureza vincular, um médico muito vinculado. Ele era reconhecido em vários lugares, e a gente acabou compartilhando, respirando essa atmosfera, né? Então, ali em 1998, eu decido fazer medicina, e em 99, por uma série de circunstâncias, a minha ideia era fazer medicina numa cidade do interior, no interior do Brasil. Eu não pensava em vir para São Paulo, e aí foi que eu, prestando essas cidades do interior, eu acabei indo prestar a Universidade Federal de Uberlândia, na época. Uberlândia, ali na periferia de Uberaba. Sim, tem
esse embate, né? Esse embate Uberlândia bairrista, né? Faz parte da grande Uberaba ali. Grande Uberaba. Como que é aquela história do Rio Paranaíba mesmo? É o Uberaba, Uberlândia e Araguari. E depois lá para o pessoal de Goiás, que o Rio Paranaíba divide o Brasil de Goiás, né? Mas essa aqui passa na censura, essa aqui passa. Então é isso, esses bairrismos aí eu fui para prestar a cidade de Uberlândia. Quando eu estava saindo da prova, eu recebi o folheto, né, de um cursinho pré-vestibular que me chamou muito a atenção. Eu saindo da prova ali, peguei o folheto e eu conheci, na época, o Colégio Nacional. Eu já sabia, assim, tinha uma ideia que era difícil eu passar ali do terceiro colegial direto. E eu levei esse folheto e aquilo ficou na minha cabeça. Eu fiquei naquelas férias ali, naquela fase de transição, final do ensino médio, né, o colegial, pensando o que eu ia fazer, né? Uhum. E aí eu resolvi ir para Uberlândia. Era próximo ali a minha terra natal, que é Votuporanga. Eu me lancei e fui morar em Uberlândia, fazer cursinho no Colégio Nacional. Aliás, foi uma experiência extremamente interessante, porque ali no Colégio Nacional eu tive contato, né, com matérias, disciplinas que eu não tinha aqui no ensino de São Paulo. Eu tive contato com antropologia, sociologia e filosofia, que na época era exigido, né, como matérias ali no vestibular, como matérias obrigatórias no vestibular da Lá em Federal de Uberlândia. Uberlândia. Isso. Então, independente do que área a gente escolhia prestar, a gente tinha que prestar a prova de humanas também, né? Então, eu me surpreendi, porque era um tipo de conhecimento, áreas de conhecimento, que eu gostaria muito de ter tido contato aqui, né, no ensino paulista, e não tive. E isso, acho que mudou, assim, a minha perspectiva lá naquela ocasião, e foi o meu primeiro contato com a parte de psicologia, né? Lá naquele colégio, eu lembro que um dos tripés era o apoio psicológico para os alunos que estavam prestando, né, vestibular, naquela situação de estresse, e ali eu recorri, foi a minha primeira ajuda psicológica que eu procurei na época, para trabalhar, e aquilo abriu minha cabeça, foi muito interessante. E aí eu fiz 1 ano e meio de cursinho, na metade aí do segundo ano. O que aconteceu? Teve a greve das instituições federais de ensino superior. Teve uma greve gigante, e aí os vestibulares começaram a ser adiados. E aí eu fui, né, pesquisar, porque o vestibular da Federal de Uberlândia tinha ido para frente. Eu fui pesquisar qual seria a prova que daria para eu fazer, e, coincidentemente, no dia da prova de Uberlândia, que tinha sido adiada, naquele dia em que ia ser realizada a prova anteriormente, era a prova da Unifesp, que seria o primeiro vestibular desmembrado da FUVEST, né? O primeiro vestibular da Unifesp que estaria fora da FUVEST como prova autônoma. E aquilo me chamou a atenção, e eu comprei o manual. Eu lembro até hoje, né, na minha cabeça, assim, o momento que eu fui na época era banca de revista, comprei o manual, depois fui fazer a inscrição e tal. E aí eu passei, né? E aí peguei minhas coisas todas e vim para cá. Então foi assim que eu cheguei aqui em São Paulo, né? Escutando Caipira. E escutando essas comunicações, assim, da vida, né? Eu fui chegando. Que legal. E me diga uma coisa, agora eu fiquei com uma dúvida. Quem nasce em Votuporanga é votuporanguense? Votuporanguense. Oh. Votuporanguense. Aliás, o time de Votuporanga foi muito, muito famoso ali até o começo da década de 90, né? Que era a famosa Alvinegra do Plínio Marim. Ali na década de 70, né, com o Maquininha, que deu aula de educação física para mim, o Leopércio Basaglia. O Maquininha era ponta direita da Votuporanguense, um sucesso, né? Mas reza a lenda que eles não tinham condições de disputar o Paulistão, então acabava entregando o jogo no final, aquelas coisas. É uma lenda que se conta lá. Né? Mas aí, votuporanguense aqui em São Paulo, como é que foi o curso, a adaptação? Primeiro se revelou, eu lembro que
quando eu, né, um monte de gente, você via aquele monte de gente entrando, né, todo mundo ali na mudança, São Paulo, a hora que eu vi São Paulo, eu falei, nossa, será que eu vou dar conta de ficar aqui, né? Será que eu vou me sobreviver nesse monte de arranha-céus, barulheira, tudo aquilo? Mas foi muito prazeroso depois. O primeiro ano foi muito sofrido. Acho que o primeiro ano foi assim, uma transição bem complexa, as adaptações, até conhecer todo mundo. Acho que demora mais ou menos um ano, né? Até se aprender o nome da turma inteira. Aí foi mais ou menos um ano, mas depois foi muito prazeroso. Eu comecei a me vincular bastante com, enfim, todas as atividades que a universidade oferecia, ligas, projetos de extensão. Eu voltei a fazer judô lá na Atlética, que era uma atividade que eu fazia quando criança e adolescente lá em Votuporanga. E comecei a me envolver lá com o Centro Acadêmico Pereira Barreto, né? Uhum. Que, aliás, dizem aí que é um lugar onde a gente começa a conhecer os primeiros psicoblastos, né, Elson? É mesmo? Quem dizia isso era o Gustavo Giovanetti, na época ele dava aula de infantil para a gente lá, né? Se você quer ver os psicoblastos, você vai lá no centro acadêmico, você vai conhecer. É verdade, tem dos mais antigos, assim, tem muita gente do centro acadêmico, né? O professor Miguel, Uhum. tem mais, agora me fugiu, mas... Sim. A turma era lá, né, do centro acadêmico, tinha muita gente que era envolvida na época, a gente trocava ideia nas aulas de psicologia médica, eles perguntavam o que a gente estava fazendo, então a gente ia comentando, eles iam falando. E aí, né, no centro acadêmico, a gente conheceu um grupo muito legal de trabalho, né, um pessoal de uma turma mais velha, e aí uma amiga, uma grande amiga, Patrícia, né, que depois fez infectologia, ela um dia estava conversando comigo, com um amigo meu, o Marcelo, e aí ela falou, Rubens, Marcelo, tem uma pesquisa para a gente fazer que é curiosa, é com as ciências humanas em saúde, é uma disciplina que é ligada à medicina preventiva e tem um trabalho muito legal, que é estudar o trajeto do corpo ferido numa unidade de emergência. Então, aquilo me chamou a atenção, eu falei, vamos lá, né? E a gente foi. E foi muito bacana, porque aí eu acabei ficando com uma parte desse estudo, que era estudar, né, em campo, com uma pesquisa etnográfica, uma pesquisa qualitativa, estudar em campo o trajeto, né, das tentativas de suicídio das lesões autoprovocadas, num hospital de emergência de referência aqui na cidade de São Paulo. Então, desde a hora que abria a ficha, a gente começava a acompanhar toda aquela situação. Então, eu comecei a me aproximar, né, dessa questão do sofrimento emocional com equipes de saúde, né? Quem que era o profissional que falava que foi tentativa de suicídio, quem continuava chamando de intoxicação, sabe? Como é que se ia dando esses nomes ao longo do trajeto do paciente. Então, aquilo já começou a me chamar a atenção ali no final do segundo, começo do terceiro ano, né? E fui passando pela psiquiatria. No terceiro ano foi, né, uma experiência mais teórica, né, do ensino da psiquiatria. A gente chegou a ver alguns pacientes que eles levavam para a gente entrevistar ali nas unidades didáticas, nos anfiteatros. Era uma experiência bem interessante, mas foi assim mais teórico. E aí, chegando no quinto ano, quando eu fui para a prática, atender nos ambulatórios, aí no quinto ano o curso foi meu primeiro módulo assim no quinto ano, foi o primeiro módulo do internato, foi a passagem pelo estágio da psiquiatria. Eles chamavam, né, eles apelidavam na época de bloco sem esteto, né, que era oftalmo, a psiquiatria e a otorrino, né. Então foi meu primeiro estágio ali no ano de 2006, né. E assim, a hora que eu passei pela psiquiatria, eu falei assim, eu nunca me senti tão bem dentro do curso. Assim, nunca me senti. Aqui é o lugar que eu estou me sentindo melhor. Parece que eu estou realizado. Uma experiência assim de percepção de estado interno mesmo. Eu falei, olha, eu nunca me senti tão bem igual eu estou aqui. Aí eu já acendi a luz. Falei, acho que é isso que eu vou fazer, né? E aquilo ficou comigo.
Já fui amadurecendo a ideia, comecei a ler mais o Kaplan, na época, que era nosso referencial teórico e tal. E aí eu tive uma experiência, tempos depois, no estágio da infectologia, que confirmaria, ia corroborar assim, a minha percepção, né? Eu lembro até hoje, foi um paciente que ele foi meio VIP, assim, internado, na época, alguns conhecidos eu lembro que da administração da reitoria, uma pessoa famosa, assim, estava passando por vários serviços, ninguém conseguia descobrir o que ele tinha, ninguém achava o que ele tinha, ele estava com uma febre de origem indeterminada, ninguém, passando por muitos serviços de renome, ninguém descobria o que ele tinha, e daquela febre não cessava, então ele acabou sendo transferido para o serviço acadêmico de alta complexidade lá na escola para que ele fosse investigado. E olha, Elcio, eu acompanhei, eu era interno, acompanhei aquele caso assim, lado a lado, e eram discussões clínicas, reuniões e discussões e visitas e exames e teorias e aonde que ele vivia, era um agropecuarista, eu lembro disso, de muito sucesso, assim, vamos dizer, econômico, tá? E aquilo começou a passar uma semana, tal, e eu comecei a ficar com um estado meio de saturação daquelas discussões biológicas e a gente já tinha passado por todo o manual de infectologia, o compêndio de infectologia, e ninguém descobria o que ele tinha. E um belo dia eu estava de plantão no sábado de manhã, como interno, e aí eu, sei lá, falei assim, mal não vai fazer, eu vou fechar a porta e quero conversar com ele, eu quero entender quem que é essa pessoa que está internada aqui, né? Parar de entender um pouco, pensar em doença, entender essa pessoa, né? E eu fechei a porta, puxei aquelas poltronas gigantes que tem lá do lado, né, na enfermaria, assim, puxei do lado e falei, queria conversar um pouco com você. Eu sou aluno, você sabe, eu queria bater um papo, que você contasse um pouco da sua vida para mim, fala, né, tá todo mundo fazendo exame, eu queria conhecer um pouco mais você. E aí ele começou a falar para mim, assim, né, nossa, todos os sucessos da vida dele, todos, tá? E ele tinha uma atitude que mais para frente eu ia identificar essa atitude, ia dar o nome do que a gente chama lá de dissociação ideoafetiva, né? Que o Cássio ensinou para a gente lá no curso de psicopatologia. Ele era uma pessoa que tinha uma dissociação assim, ideoafetiva e ele falando dos sucessos. De repente, me veio na cabeça, eu falei, olha, você está me falando dos seus sucessos, mas eu queria que você pudesse falar um pouco também dos seus insucessos, né? E pronto, né? Ele começou a chorar copiosamente. Deu até aquela sensação, às vezes, que a gente tem, né? Fala assim, por que eu fui perguntar, né? Interno. Pensa, né? Quintonista, né? Interno. Né? E aí, pronto, ele chorou copiosamente. E aí ele contou para mim que o que estava deixando ele muito aflito, né? Muito angustiado, era a questão dele ter um filho adolescente que não ligava para ele, que não estava dando bola para ele, que estava rejeitando o pai, né? E aquilo me marcou profundamente. Eu não sei se foi isso ou não, eu sei que 24 horas depois a febre dele remitiu, né? Sem grandes pretensões, mas eu imagino que isso teve relação com alguma coisa que se processou ali, né? Então eu falei, eu estou no caminho, né? Eu acho que é isso que eu vou fazer, eu gosto de fazer isso. E aí eu, ali no meio do 5º ano, já tinha batido o martelo. E aí pronto, né? Aí depois foi uma série de situações assim. Lembra que a gente conversa do estigma, às vezes? Estigma né? Relacionado à saúde mental, emocional. Então aí, pronto, os professores perguntavam assim, o que você vai fazer? Vai fazer psiquiatria. Aí começava, não, então eu vou tirar você da psiquiatria até o final do estágio, você vai ver. E os caras se esforçavam, eu não sei o que eles tinham que pôr com a psiquiatria, porque eles queriam tirar de toda forma da psiquiatria. Vai fazer psiquiatria, você tem talento. Né? Não, você vai deixar de ser médico, aquelas coisas, né? Como se a gente não fosse médico, como se a dimensão, né, psicológica estivesse fora, dissociada, né, desvinculada do cuidado médico, né?
Enfim, eu fui acumulando essas experiências. Mas muita gente falou, olha, bacana, legal, a gente está sentindo, né, precisando de pessoas envolvidas com a psiquiatria, tá? A carga, já ouvia falar na época que a carga dos transtornos mentais estava aumentando bastante, inclusive dentro do hospital, e os Uhum. casos que a gente ia acompanhando. Enfim, mas essa foi a minha escolha aí, né, o trajeto da medicina até chegar na psiquiatria. E na psiquiatria, né, passei direto aí do sexto ano, entrei direto, não saí, né, da escola, igual algumas pessoas fazem, de ficar um ano fora e depois voltar. Eu entrei direto e aí desde o ano de 2008, quando a gente se conheceu brevemente, daí você sai e depois você volta, né? Isso. Eu fui desses que ficou, que saiu e voltou. Sim. Deixa eu só pôr o carregador aqui, que senão vai acabar a bateria do meu notebook. Ah, vai fundar. Importante também, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Pois é, pois é. Sem playback, né? Sem Sem playback, playback, ao vivo, sem cortes, né? é isso aí. Ah, não. E a residência, como é que foi, assim, a sua experiência? Elson, eu Você toda pensou em vez... fazer em outro lugar? Não, nem me passou pela cabeça, eu já tinha alguma noção, era escola mesmo. Cheguei a prestar, eu prestei o servidor estadual, mas era escola mesmo, né? Uhum. Assim, toda vez que eu vou responder essa pergunta, eu penso sobre esse momento, assim, cara, é algo muito profundo, porque eu acho que a nossa geração lá, eu vou incluir você, que foi contemporâneo nesse momento, acho que nós fomos muito sortudos, Uhum. muito sortudos. A gente contou com um contato transgeracional dentro do departamento muito singular, foi um momento muito singular. Então, a gente tinha, vamos dizer assim, a nova, a média e a velha guarda, né? Convivendo ao mesmo tempo e trabalhando em conjunto e trocando, né? E com pessoas que tinham, inclusive, iniciado o trabalho em muitos ambulatórios, muitos serviços pioneiros, né? Uhum. Depois os mais jovens. Então, a gente foi muito privilegiado nesse campo, de estar numa casa, né? E isso eu não tinha noção na época, mas depois eu comecei a perceber, né? Quer dizer, a primeira vez que eu li lá o livro do Gabar, né? Psiquiatria psicodinâmica, tal, eu falei, não, é isso aqui, a formação da escola é em psiquiatria psicodinâmica. Isso é muito rico, né? A formação que o departamento oferecia, com base na excelência né, na psiquiatria clínica e, ao mesmo tempo, com referenciais importantíssimos dentro da psicodinâmica, da psicologia médica, que confere para a gente uma oportunidade de desenvolvimento singular, né? A gente não tem isso, eu pelo menos não conheço, tem próximo, tem semelhante, mas da forma como a gente vivenciou, eu acho muito raro, né? Uhum. Sim. Então, foi muito bacana. A experiência na residência foi uma imersão total para mim. Mergulhei, fui acompanhando discussão por discussão, caso por caso. Você falou aí no começo, né, da gente ficar pensando, né, pensando nos casos, tendo algumas ideias um pouco fora da casinha, né, sair daquele modelo de pensamento, né, ser humano, né, ser humano. A gente está cuidando de pessoas, né, é, não ficar aí engessado por protocolos, por manuais. A gente nós somos muito mais do que isso. Então, eu sempre quis, né, e sempre me empenhei muito em ajudar as pessoas como um todo e aproveitar bastante essa formação na época. O meu primeiro estágio foi em álcool e drogas, né? Foi PROAD Uniad, depois foi pronto-socorro. O estágio do pronto-socorro foi, né, aquele assim de, né, arrepiar, os casos que a gente acompanhou, né, casos assim de rodapé de livro, de situações diversas, depois enfermaria, enfim, a gente começou, e os estágios da enfermaria foram muito legais, os dois, né, porque na época a gente passava ainda duplicado, era no R1 e no R2. Uhum. Então, no R1, meu estágio foi fantástico, o R2 também, aquele estágio nosso lá foi sensacional, porque era você, o Zugman
e o Rodrigo, né? Aham. E eu, Pedro, Cláudio lá, passando com vocês. E não sei se você lembra disso, a nossa experiência foi surreal. A gente estava exausto no final, você lembra? No final do Aham. rodízio, a gente estava Sim. exausto. A gente lamentando, ela falou, nós estamos muito cansados. Aí a gente ouviu que era o preço da eficiência, você lembra disso? Aham. Também vocês trabalham bem, vocês Vai resolvem as dando coisas, alta para todo vai mundo. dando, vai dando alta, vai internando, né? Vocês atendem, vocês atendem muita gente. Então foi sensacional. E eu tenho assim carinho por todos ali, né? Todos foram pessoas que eu, nossa, tive lado a lado ali, né? Todas as pessoas. Em particular algumas, né? Acho que algumas marcam bastante assim. Uma pessoa que eu quero lembrar aqui, que às vezes passa desapercebida lá, foi o Dr. Jair Fuchs, né? Que foi meu supervisor de psicoterapia psicanalítica. Fantástico. Fantástico, né? Quer dizer, de quinta-feira de manhã a gente sentava ali para conversar e a escuta dele, a gente ia, né, trabalhando todo aquele processo, né, de vinculação, de contato emocional. Então, foi muito fantástico. E eu sempre gostei muito dessa interface que você falou, né, da interface com as outras especialidades médicas, com os profissionais da saúde. E aí, no final do R2, eu passo com o professor Luiz Antônio lá na interconsulta, né? E aí eu resgato com ele uma série de discussões que a gente tinha já na graduação, porque ele foi nosso professor de psicologia médica no 5º ano, onde ele trabalhava os fatores, né, do estresse profissional, do exercício da medicina. Uhum. E foram trocas fantásticas ali, né, dentro dos procedimentos de escolha. Ele indicou até um livro na época, eu lembro, né, da psicóloga Patrícia Bellotti, foi uma pessoa que depois eu fui trabalhar mais para frente na Santa Casa, uma pessoa fantástica, que é um livro que se chama O Clínico e o Cirurgião, né, os estereótipos das especialidades médicas. Então, o professor Luiz Antônio indicou, a gente ficava conversando, e me chamava muito a atenção ali aquela maneira de cuidar, né, em interconsulta, cuidando dos pacientes, da família e ao mesmo tempo dos profissionais, né? Uhum. Coisa que ele sempre falou, né? O serviço de interconsulta num hospital geral é cuidado emocional pro profissional da saúde. Só ter o serviço de interconsulta já ajuda bastante, né? Ele Uhum. tinha isso em vários textos, tal, e foi muito bacana. E eu me identifiquei muito, né, com aquele trabalho e no final do R3 eu fui chamado, né, a professora Vanessa me convidou para ficar no serviço e assim fiquei aí até de 2011 até 2017, né, quando assim a vida externa começou a me solicitar mais e eu precisei deixar com dor no coração, mas precisei deixar, então não sei se momentaneamente ou com mais longo prazo, essa vinculação, né, que era fantástica ali na interconsulta, ajudando os residentes, psicólogos e terapeutas ocupacionais que passavam no serviço, né? Muito bacana, Rubens. Não, sabe que eu sou seu fã, assim, e uma das coisas que eu sei que você é muito bom, mas eu não conheço ainda, e até lembrei disso agora, por isso que eu vou falar, é que dizem que você faz um feijão estilo Votuporanga, que é muito Oh, bom, hein? então, Isso aí, você aprendeu em Votuporanga, aprendeu na graduação ou aprendeu na residência de psiquiatria? Me conta. então essas são as pressões do meio, né, Elson? Você falou adaptação a São Paulo, né? Uma delas foi chegar aqui em São Paulo, né, e ver que eu não sabia cozinhar praticamente nada, de repente eu via que aqui o alimento não era medido por quilo, era medido a cada 100 gramas, né? E na época você imagina, né? Durango Kid, aquele sufoco, e aí eu falei, eu vou ter que aprender. E aí eu consultei as cozinheiras lá de casa para elas me ajudarem nesse processo, árduo processo de desenvolvimento, e foi quase um ano de fracassos, né? Nessa experiência, de repente começou a ficar razoável, o pessoal começou a elogiar, eu fui gostando e fui desenvolvendo aí esse feijão caipira aí, né? Com paia, linguiça portuguesa, folha de louro. E quando a gente está bem aí
dos níveis lipídicos, cozinhar com uma banha de porco é bom, né? Coisa boa. E você está me devendo um convite para esse feijão, hein? Ô, tá Passando perto. a pandemia. Aí nós vamos, passando a pandemia, boa, porque É, aí não tem jeito, né, de comer de máscara, né? uhum. E aí, depois desse tempo, eu sei que você já estava, enfim, consultor, algo que você assim, tem muito forte, e você também trabalhou aí em alguns serviços públicos, né? Eu sei que você trabalhou no Cidade Tiradentes, e Trabalhei. em algum momento ali, você foi fazer talvez aquilo que eu acho que, que a sua trajetória toda te preparou, né? Para você foi coordenar o serviço de saúde emocional lá no Hospital de Transplantes, é, que é um hospital assim em que assim, pacientes graves, frequentemente pacientes que morrem, e é um nível de estresse para a equipe muito grande, né? Me conta como é que foi essa experiência. Eu acho que é brilhante, né? Isso que você fez. Eu sempre tive essa inserção aí dentro de hospitais gerais, né? Assim que eu me formei, eu comecei a fazer plantão lá na cidade de Tiradentes, na unidade de Santa Marcelina, quando eu estava na metade do R2, né? Foi mais ou menos maio aí de 2012, não, desculpa, maio de 2009. Então, eu comecei a fazer plantão de domingo lá, né? No pronto-socorro. E eu digo assim, que lá foi, né, uma segunda escola, porque ali a gente está, né, em termos de transtorno mental grave, no olho do furacão, né? Nós estamos numa região onde tem bastante incidência de dependência de substâncias, Uhum, complicações peri-parto. A gente está diante de uma população exposta à violência, né? uhum, Então, a gente tem lá casos de transtorno mental muito grave, né? E eu comecei a ver isso na porta, né? Comecei a atender na porta, ali no pronto-socorro, e na época o hospital era jovem, e começou a pegar nome, né? As pessoas começou a ficar conhecido aí né, dos sistemas de assistência e de comunicação, as pessoas foram e encheu bastante. E quando eu saí da residência em 2011, eu já fiquei na enfermaria. Daí eu saí do pronto-socorro e fui chamado para assumir a enfermaria. E na enfermaria eu fiquei, né? Fiquei por basicamente aí 5 anos. Teve uma interrupção nesse meio do caminho, onde eu saí, depois eu acabei voltando. E a gente desenvolveu um trabalho muito interessante lá, muito interessante. Algumas experiências muito bacanas. Essa veia que a gente teve na enfermaria lá na nossa residência, né? A gente manteve aquelas experiências de formação, marcaram tanto com internação psiquiátrica, que aí eu comecei a implementar uma espécie de ideia lá de atendimento de paciente crítico, e a gente conseguiu reduzir muito a média de internação. A gente em um ano baixou de 15 para 8 dias e meio, né, reduzindo a taxa de reinternação pela metade, né? Como? Chamando lá o pessoal do CAPS quando abriu, né? Essa foi uma ideia lá do nosso coordenador, pessoa fantástica, cara sensacional, com o Dr. Júlio Coelho, e ele chamava o pessoal do CAPS, eles iam na enfermaria, faziam um vínculo, o profissional de referência lá da rede fazia vínculo com o paciente antes da alta, então o paciente já saía de alta tendo contato com o profissional de referência. Isso, assim, isso mudou aí o rumo das reinternações e adesão ao tratamento, né? Teve um fato também que eu acho muito marcante nessa situação, que é quando a gente viu o pessoal do pronto-socorro ficar muito nervoso de atender os casos da psiquiatria. Eles ficavam muito irritados, eles ficavam com raiva de atender os pacientes da psiquiatria. E a gente trocando ideia, quebrando a cabeça, um dia eu lá com o Dr. Júlio, eles ficam bravos mesmo, porque eles só veem o paciente que chega aqui muito agressivo, agitado, ameaçador, eles não estão tendo contato com o paciente quando ele fica bom. E aí a gente fez um projeto muito bacana no começo, assim, para os pacientes saíam de alta da enfermaria e passavam no pronto-socorro, né? E aí o pessoal do pronto-socorro via os pacientes, falando, não é possível que é você que está saindo daqui da internação desse jeito. E os pacientes pedindo desculpa,
né? Me desculpa, eu estava fora de mim, eu estava doente. Era fantástico. E aí eles começaram a perceber sentido em ajudar, né? Aquelas pessoas que chegavam numa situação de sofrimento psíquico tão intenso, né? E depois eu fui trabalhar aí, eu acabei tendo um tempo lá no Albert Einstein, onde eu fiquei dentro do projeto de avaliação de risco psiquiátrico. Acabei também trabalhando bastante essa parte da prevenção de agravos, né, dentro de hospital geral, mas sempre com esse pé no cuidado emocional do profissional da saúde. E que ficou muito mais consistente quando eu fui trabalhar lá na Replan da Santa Casa, né, coordenando o serviço de retaguarda emocional para o aluno de medicina. E é um trabalho que dá muito trabalho. Dá muito trabalho, né? A gente está o tempo todo, né, com muita carga e aí o burnout, toda essa discussão que a gente tem aí na literatura, isso é pré-pandemia, isso já estava aí, e a gente acabou tendo uma oportunidade em 2016, né, até você teve, né, uma participação, você falou, eu acho que tem um pedido de interconsulta lá, vai ser legal. Lembra disso? É um pedido de interconsulta. Não, Fala, me chegou para mim, falou, a gente precisa de alguém para coordenar a ideia da gente cuidar mais da equipe, o pessoal está sofrendo muito. Eu falei, acho que eu sei uma pessoa para te indicar. Pois é, e aí eu fui atender esse pedido de interconsulta, né? Não, esse trabalho, olha, esse é emocionante, cara. Esse aí assim, eu fui atender esse pedido de interconsulta. O Hospital de Transplantes é um hospital de alta complexidade, né? Atendendo casos de transplante do estado de São Paulo, hospital de referência. Casos muito delicados, muito graves, e os profissionais que estavam sofrendo bastante. E principalmente os profissionais que estavam tendo que lidar com a morte dos pacientes, né? Com lutos lá acumulados, vamos dizer assim, né? E a gente começou a desenvolver, junto com um grupo que já tinha dentro do hospital, que estava começando a implantar um trabalho assim de entendimento mais da comunicação, né? Dentro de uma linha de coaching ali no hospital. Que aí eu tive contato com o professor Álvaro, uma pessoa fantástica, né? E a cabeça do diretor técnico, né? Que, assim, quando eu vi aquilo, eu falei, olha, um diretor técnico que está investindo em saúde emocional é muito raro, né? E com essa perspectiva de bancar, de falar, isso é importante, a gente precisa cuidar. Então, o Dr. Otávio Becker, ele tem, assim, uma marca, eu acho que talvez transgeracionalmente depois ele deva ajudar muita gente, porque eu acho que quando existe esse nível de pioneirismo, as pessoas bancam isso, porque é muito difícil, você sabe como é que é, né? Você tem uma série de prioridades consideradas, né, mais, assim, na ordem hierárquica das prioridades, geralmente a saúde mental não está em primeiro plano, né? Então, ele bancou isso, é importante, a gente foi lá e começou a desenvolver esse trabalho. E aí a gente conseguiu chegar num desenho de ajuda lá, né, que é muito bacana, que é um trabalho de grupo que dura 12 semanas, que a gente chama de Morte e Sentido da Vida, né? Que aí a gente conta com vários referenciais aí, teóricos, né? Kubler-Ross, o Viktor Frankl, o Balint, né? E a gente trabalha aí com os profissionais da saúde durante 12 semanas, usando referenciais de vários campos do conhecimento humano, vamos dizer assim, porque a morte não vamos dizer, patente do ser humano. A morte faz parte da vida, né? E a gente tem N referenciais que falam sobre a morte que ajudam bastante do ponto de vista emocional, seja arte, cinema, literatura, né? Então a gente vai trabalhando com os profissionais no sentido deles continuarem sempre sim lutando pela vida, né? Trabalhando pela vida, mas também entendendo que a morte não é sinal de fracasso terapêutico, né? Que a morte não é um indício de que os procedimentos não foram insuficientes, que os conhecimentos estão insuficientes, né? Que eles poderem digerir essa frustração terapêutica que vai sendo acumulada,
né? E eles poderem também pensar no próprio processo de morrer, né? Porque como é que a gente conversa sobre a morte com alguém se eu não converso comigo mesmo sobre o meu, né, processo de morte? Então, ao contrário do que dizem aí as superstições, Elson, a gente vê que a pessoa, quando passa por esse processo, ela começa a viver melhor. Ao contrário daquilo assim, se traz azar, traz nada. A pessoa começa a viver melhor, ela tende a ficar mais humana, mais centrada, começa a dar mais valor no trabalho, no contato interpessoal. E mantém a sua técnica, né? Cuidado com a técnica da mesma forma. Né? Não, 12 semanas, como é que é a morte? E o sentido da vida. Morte e o sentido da vida. Isso. E aí, com essa construção de grupos, inevitavelmente a gente precisou desenvolver um trabalho de retaguarda, né? De ter um serviço de psiquiatria e psicologia para atender os casos mais críticos. Então, aí a gente desenvolveu, a gente tem um grupo de trabalho fantástico, né? Já tinha uma equipe de psicologia lá, muito bem coordenada, pessoas muito bem selecionadas, empenhadas, né? Gostam muito do que fazem. E aí somou-se, né, um grupo de pessoas que estavam lá, que são pessoas brilhantes, fantásticas. Lá e depois a gente contou com a chegada aí do Dr. Richard, trazendo a meditação, né? A gente incorporou lá o Mindfulness. Então, a gente ampliou bastante e aí depois culminou com o desenvolvimento do teleapoio emocional, né? E o teleapoio foi, para quem ainda não conhece, é uma iniciativa que foi criada aí na SPDM Afiliadas, no contexto da pandemia, para um apoio emocional para os profissionais na linha de frente. Né? Isso. Foi pensado a princípio para a linha de frente, agora a gente está começando a pensar nessa questão mais do longo prazo, né? Porque a nossa expectativa era que a pandemia terminasse, né? De todos, era que a pandemia acabasse rápido e que ia ser algo mais transitório, mas parece que o estressor está perdurando, então a gente começa a pensar agora em estratégias de longo prazo, né? Não, e até porque você falou, né? Esse estresse, o burnout, isso estava aí antes, isso precede a pandemia, né? Acho que a pandemia só trouxe muito o olhar, né? Colocou uma luz sobre essa questão e até nesse sentido uma oportunidade da gente introduzir ações relacionadas à prevenção em saúde mental, né? Sim, é verdade. E dentro das unidades de saúde, né? Dentro daquela lógica de cuidar das pessoas, né, Elson, que estão ajudando, né? Eu acho que quando a pessoa ela se sente cuidada, ela cuida melhor, né? Quando a pessoa percebe, o profissional percebe que a instituição está conversando com ela, né, que o supervisor não está falando que o problema é dos funcionários, o supervisor está muito bem, obrigado, que o supervisor também se coloque nessa questão de estratégia de ajuda. Isso muda toda a configuração, sabe? A gente passa a assumir que o cuidado emocional é de todos, né? Começa a desenvolver uma cultura. E a gente tem dois caminhos para fazer isso, né? Ou a gente faz um rastreio, vê quem que está com problema não está e começa a desenvolver estratégias por setor, né? Isso aí é um grande problema na medicina, porque você sabe que essas estratégias de rastreio, desde lá da epidemiologia, a gente patologiza muita situação que não é patológica. Então, os falsos positivos sobem lá em cima, né? A gente cria problema ao invés de prevenir, isso é lá da epidemiologia. Ou a gente trabalha de uma outra maneira, ou a gente cria uma cultura de cuidado, onde as pessoas têm porta aberta para procurar ajuda. E parece que esse segundo caminho acaba sendo mais viável. Então, o que a gente tem tentado fazer trabalhar uma mudança de cultura, né? Apresentar que o cuidar do emocional só colabora em todos os aspectos, né? E ter porta aberta, ter acesso. Fantástico, olha, e eu assim, tive o prazer de acompanhar um pouco essas iniciativas e posso dizer, assim, é fantástico, assim, os resultados são muito bacanas, e a ideia é a gente trazer você de volta para o departamento, hein? Oh, Tem será um um coro ali para prazer. trazer você de volta. Fantástico. E Rubens, a gente está chegando no final aqui do nosso encontro, e normalmente no final a gente tem a seguinte pergunta, assim,
considerando que essa conversa tem um foco nos nossos jovens talentos, assim, o que você diria para eles buscarem uma carreira de tanto sucesso como a sua? Olha, escutem as pessoas que estão ao seu lado na formação, Nelson. Você sabe o tanto que é uma dedicação, né? Ficar num serviço acadêmico, o tanto que isso envolve uma missão, o tanto que isso envolve abdicação de vida, né? E de um tempo para cá, eu até peguei, acho que o finalzinho dessa transição, enquanto eu estava como supervisor, eu via que as pessoas não estavam escutando os seus pares. Eu via as pessoas querendo tomar condutas sem escutar, querendo tomar condutas porque leram um artigo recente, queriam implementar aquilo, mesmo que o supervisor dizia que aquilo não era o melhor, né? Eu digo que as pessoas mais jovens têm que começar de novo a escutar as pessoas mais velhas, né? Começar a escutar, valorizar essa presença, né? Essa riqueza que é ter um departamento, né? Com todas as dificuldades, está todo mundo junto. O trabalho que você está fazendo aí com a turma é fantástico, né? Você fez uma homenagem aí a mim, sou muito agradecido. Você sabe que a recíproca é verdadeira. Então, escutem e valorizem a formação, porque esse espaço de formação vai passar rapidinho, né? E quando vocês se apropriarem disso, vocês já estão lá na frente formado. E se não escutar, não tiver a vivência plena, né? Vai fazer falta. Então, desliga o celular na supervisão, desliga o celular na aula, troca ideia, cuide dos pacientes, que eu acho que a coisa vem gradativamente, e invista na própria formação. Fantástico, mas adorei nossa conversa. E eu não podia, antes de encerrar, assim, das coisas que eu mais gosto que você faz são os livros que você me indica. Então, me indica algum livro aí para aprender um pouco dessas ideias, Rubens. Elson, olha, um livro que eu resgatei recentemente aí, que eu acho que tem lá uma ideia de medicina da pessoa muito interessante, é um livro de um professor do Rio de Janeiro. Quem me indicou no 5º ano foi o professor Luiz Antônio, e eu resgatei agora recentemente, e é um livro que chama A Medicina da Pessoa, de um professor do Rio de Janeiro chamado Danilo Perestrello. Né? É fantástico, né? O professor Danilo, ele parece que teve algumas complicações assim de saúde um pouco depois que ele foi fazer um concurso, acho que talvez foi professor titular, mas na época o advento técnico-científico estava bombando já, e as ideias dele ficaram meio que esquecidas, né? Eu sempre pego uma frase da Kubler-Ross também lá no Sobre a Morte e o Morrer, que ela fala assim: gente, vamos parar de ficar achando que cuidado humano é dissociado do desenvolvimento técnico. As coisas andam juntas, né? As coisas estão juntas. E o pensamento desse professor é muito interessante, viu, Elson? É muito bacana. A medicina da pessoa. Você vai achar nos sebos aí, nos sebos virtuais da vida. Bom demais, Rubens. Adorei nossa conversa e vou ficar esperando aí a gente poder comer esse feijão caipira aí do chefe Dr. Rubens Folchini Fernandes. Em breve, Elson. Muito obrigado aí. Um grande abraço. Obrigadão. Um grande abraço.